Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. E nós vamos ler juntos do verso 1 até o 4. E esse texto vai ser tanto o nosso ponto de partida, como vai ditar o tom da nossa reflexão aqui. Mateus capítulo 4, de 1 a 4, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você pode repetir comigo esse texto que Jesus cita em Mateus 4,4? Se você puder, diga depois de mim: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o que de fato está acontecendo nesse texto. Às vezes a gente acaba assumindo algumas percepções erradas, incompletas. Eu, por exemplo, durante muito tempo, achei que o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto para jejuar, e porque ele foi jejuar, acabou sendo tentado pelo diabo. O que a Bíblia diz é o contrário. A Bíblia diz que Jesus o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. E porque seria jejuou. Então, quando falamos de causa e consequência, entender o que vem primeiro, o que vem depois, faz toda a diferença. Eu e você vivemos um tempo de uma guerra e uma batalha espiritual talvez sem precedentes. E precisamos entender como podemos enfrentar esse tipo de guerra. Mas também quando o diabo tenta Jesus dizendo: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Eu durante muito tempo achava que a tentação era para fazer Jesus quebrar o jejum. Mas Jesus já tinha terminado o jejum. Porque a Escritura diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. A tentação não era para que Jesus quebrasse o jejum. A tentação era para que ele agisse como Deus e não como homem. Filipenses 2 diz que ele se esvaziou de si mesmo. Ele assume a forma humana. Isso é o que qualificaria para ser um representante legal, um substituto no meu e no seu lugar lá na cruz. Se ele agisse como Deus, ele não poderia ser o nosso Redentor. Mas a resposta de Jesus, que para mim é o mais impressionante, né? E nós precisamos entendê-la a partir do prisma do que está acontecendo. Porque quando a Bíblia diz que Jesus teve fome, esse não é aquele sentimento que você tem quando pula uma ou duas refeições. A maioria de nós, quando diz está com fome, né, eu costumo dizer isso não é bem fome, é um protesto, um desconforto do seu corpo, que acostumado a receber doses, quantidade de energia em horários específicos, ele começa a pedir por aquilo que você não está entregando. O corpo desenvolve certos hábitos. Mas a energia que movimenta o seu corpo, glicose, vem de um grupo alimentar específico, carboidrato. Quando você não bota isso para dentro e falta energia, o corpo está gritando por energia, ele consegue se virar caso você não atenda ao pedido dele. Ele vai acessar uma fonte alternativa de energia, glicogênio, armazenado nos seus músculos e principalmente no fígado. O que é o glicogênio? Glicose você ingeriu antes, numa capacidade maior do que o seu corpo podia, né, gastar, virou essa reserva. Essa reserva, em no máximo 3 dias, ela se esgota, ela é curta. E quando se esgota, seu corpo vai acessar uma segunda fonte alternativa de energia, as reservas de gordura do corpo. O que são as reservas de gordura? Glicose que você ingeriu, em quantidade maior é o que seu corpo consumiria, maior do que aquilo que ele podia transformar em reserva de glicogênio, ele armazena como gordura. Na falta da glicose ou do glicogênio, ele faz o processo inverso. A glicose foi transformada em gordura, agora ele transforma a gordura em glicose para entregar energia ao seu corpo. Quando você entra nesse processo de queima de gordura, depois do 3º dia, nós chamamos isso, a ciência chama isso de cetose, porque a queima de gordura libera corpos cetônicos. Já ouviu falar da dieta cetogênica? Ela força o seu corpo a entrar nesse estado de queima de gordura quando você deixa de comer glicose. Mas é exatamente isso que acontece no jejum. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois que você entrou em cetose, você não tem mais fome. A maioria das pessoas acha o jejum difícil demais, porque normalmente nunca passou do 1º dia. Pastor, no 2º melhora? Piora.
E o terceiro, melhor em relação ao segundo, mas ainda é pior do que o primeiro. Mas depois que você entrou em cetose, você não tem mais fome. Porque seu corpo trocou um alimento externo pelo interno, que é a reserva de gordura. Com o tempo, eu aprendi a cortar a glicose 3, 4 dias antes de entrar no jejum. Eu já entro no jejum sem fome. Então, você não tem fome. Eu já fiz vários desses jejuns de 40 dias. Eu nunca tive fome. Quando Jesus teve fome, a Bíblia está dizendo que ele esgotou as reservas de gordura. É a fome real. É quando o corpo vai entrar no modo de inanição, consumo de tecido vivo. Isso aqui, nós não estamos falando, gente, de vontade de comer. Nós estamos falando de desespero. Nós estamos falando do mais básico instinto humano dado pelo Criador sendo ativado, que é a luta pela sobrevivência. Esse é o momento onde, se Jesus não comesse, uma vez que decidiu viver como homem, diante das leis naturais e não, como Deus, ele não teria sobrevivido. E eu quero chamar a sua atenção, porque eu nunca conheci uma pessoa que entrou no modo de fome de inanição. Sabemos que há casos que isso acontece, mas nunca conheci para conversar e fazer perguntas. Mas por algo menor do que isso, Esaú estava disposto a vender o seu direito de primogenitura. Então tenta imaginar o quão desesperador é essa fome, quando todo o seu corpo está gritando por sobrevivência. É nesse momento que Jesus faz a declaração: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. O que ele estava dizendo, esse corpo pode estar desesperado no nível de fome que a maioria dos seres humanos nunca conheceu nem vai conhecer. Mas dentro de mim há uma fome maior por outro alimento. Jesus está dizendo que eu e você não somos apenas carne, matéria, um corpo a ser alimentado. Nós também somos seres espirituais e esse ser espiritual precisa de alimento para a subsistência, como a carne precisa, e o alimento espiritual é a palavra. Mas Jesus está exaltando a fome pelo pão sagrado celestial como algo que vem primeiro, antes do que o próprio desespero no nível que ele está por alimento. Isso tem me levado a fazer um questionamento: fome de quê está regendo ou guiando a minha e a sua vida? Uma pergunta importante. Há 3 anos atrás, exatos 3 anos atrás, eu estava pregando aqui pela primeira vez esse assunto que Deus trouxe muito forte ao meu coração enquanto me levou a escrever o livro A Cultura do Jejum. Porque muitas vezes nós não percebemos como a fome natural está afetando não é apenas o padrão de saúde das pessoas, mas a própria vida espiritual. Qual foi a primeira área de tentação e queda lá no Éden? Comida. Porque Esaú vendeu o direito de primogenitura, como mencionei agora há pouco, por causa de comida. Números 11 fala que aquela geração que sai do Egito, com sinais, prodígios e milagres da parte de Deus, nunca antes visto. Deus os tira da escravidão. Números 11 diz que eles ficaram com saudade de voltar para o Egito, por causa da comida. Qual foi a primeira tentação que o diabo apresenta para Jesus? Transforma essas pedras em pães. Outro dia alguém falou: mas Cristo, o último Adão, diferente do primeiro, não caiu. Falei, ponto para ele. Mas o diabo atacar na mesma área remete àquela máxima do futebol que nós usamos no Brasil: o time que está ganhando não mexe. Pensa num assunto que tem se mostrado algo delicado, não apenas quando falamos de saúde, mas pelo próprio prisma das coisas espirituais. O apetite, a fome, e se você gasta tempo prestando atenção na Escritura, é assustador. Tem levado muitas pessoas ao erro. Mas Jesus nesse momento está dizendo: eu fico firme, não há chance de você, Satanás, me derrubar, porque dentro de mim há uma fome maior por um alimento superior. E nós precisamos entender essa questão de fome. A partir desse questionamento, eu comecei a perceber na palavra de Deus o alto volume, a recorrência de abordagens desses exemplos. Então, em primeiro lugar, eu quero enfatizar aqui que não só Jesus está dizendo: olha, o homem não vive só do pão natural, que alimenta o corpo, mas também da palavra de Deus, que alimenta o espírito. Evidente que ele está deixando claro que nós temos 2 tipos de alimento. Por quê? Em João 3,6, Jesus diz para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E normalmente a gente diz: você não é um ou outro, você é tanto um quanto o outro, e precisa dos 2 tipos de alimento. Mas há vários momentos nas Escrituras onde a ideia dos 2 tipos de alimento, ela é apresentada não apenas como: olha, nós precisamos dos 2. Mas muitas vezes a ênfase é que um alimento pode interferir na maneira como nós lidamos com o outro. E aqui nós estamos falando de como o natural pode afetar o plano espiritual. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 14, na parábola do semeador,
Jesus fala que uma semente caiu entre espinhos. Em outro evangelho, a Bíblia diz que os espinhos cresceram. Porque esse é o tipo de coisa que você não se livra dele, ele cresce, ele aumenta na sua vida. Mas Jesus, em Lucas 8,14, explica. Ele diz o que são os espinhos. Foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Ele fala de 3 coisas que podem ser interpretadas como espinhos que sufocam a ação da palavra. Preocupações, riquezas, prazeres. Sabe o que é curioso? A nossa relação com o alimento mexe nessas 3 áreas. Preocupações. A maior parte da população levanta, acorda de manhã para garantir a sobrevivência. Trabalha para ganhar o pão, a subsistência, literalmente. E a maior parte da preocupação das pessoas começa com a questão da subsistência, da sobrevivência. Quem rompe esse modo e começa a prosperar, entra no outro padrão, riqueza, que vai trazer outro tipo de preocupação, mas normalmente, quanto maior é o padrão de vida, não apenas mais, mas principalmente, melhor se come. Não há como você desassociar o lugar que isso vai ocupar na vida das pessoas. Mas quando Jesus fala de prazeres, ele também está falando de um assunto que, de novo, vai envolver alimento, né? Deus nos deu paladar. É lógico que existem motivos fisiológicos para isso. Quando a glicose entra na sua boca, o seu pâncreas já reconhece e já está produzindo insulina para pegar aquela energia, distribuir. Mas Deus também queria que a gente tivesse prazer, porque senão ele poderia gerar a mesma percepção para o corpo reagir, sem que a gente sentisse muita diferença nisso. Na doutrina bíblica, nós podemos dizer que a relação com comida também envolve prazer, e eu não quero falar contra isso. Mas o que eu e você precisamos perceber é que há inúmeros textos que falam que o excesso com a relação de algumas coisas, inclusive alimentar, ela pode ofuscar a nossa percepção em relação à necessidade ou à importância do alimento espiritual. Olha o que diz Lucas 21:34, vou ler na tradução brasileira. Guardai-vos, para não suceder que os vossos corações fiquem pesados com o excesso no comer, no beber e com os cuidados dessa vida. O Evangelho de João nos mostra no capítulo 4, quando Jesus chega em Sicar, junto ao poço de Jacó, em Samaria. E a Bíblia diz que ele encontra uma certa mulher ali junto ao poço. Os discípulos haviam saído para buscar comida, né? O verso 8 diz que eles foram à cidade comprar alimentos, Jesus fica lá. Quando chegam, Jesus está conversando com a mulher. E João 4, de 31 a 34, diz assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele diz: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eles chegam, Jesus está ministrando a mulher, mas eles interrompem Jesus, diz: mestre, coma, tipo, não tem nada mais importante do que isso. E Jesus manda essa: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso significa o quê, gente? Quando falamos de alimento espiritual, a maioria de nós pensa que o pão é apenas a leitura bíblica, a meditação bíblica, ou no máximo você sentar a ouvir uma exposição de pregação e ensino como essa. Mas Jesus está dizendo que fazer a vontade, cumprir e obedecer a palavra é alimento. Ele está dizendo: isso para mim vem em primeiro lugar, né? E esse é o momento onde os discípulos têm dificuldade de entender o que Jesus está falando. Ele vai ter que chamar a atenção deles: levante os vossos olhos, vocês precisam ver os campos brancos. Mas evidente que na forma como Jesus está apresentando, né, a declaração dele, o ensino, o confronto, a orientação aos discípulos, ele quer que eles percebam que existe algo mais importante do que apenas comer. Repito, não estamos dizendo que eu e você não podemos ficar empolgados. Deuteronômio 8:10 diz: vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor seu Deus. A maioria de nós agradece a Deus antes de comer. Eu espero que você faça isso, porque é parte da doutrina bíblica, né? Paulo fala de receber os alimentos que Deus criou com ação de graças. Nós precisamos ser gratos a Deus. Mas a Bíblia também fala de louvar depois. Ontem, por exemplo, foi um dia que depois do almoço eu louvei a Deus o dia inteiro pelo almoço, né? Porque pensa na comida que estava boa. Não existe nenhum problema em que você aprecie, em que você se deleite. Aliás, em Neemias 8:10, que a gente costuma pegar só a parte: a alegria do Senhor é a vossa força. Se você olhar o texto inteiro, a Bíblia diz: comam
comam carnes gordas, bebam bebidas doces, mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse é dia consagrado ao nosso Senhor, e não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Estava falando de uma festa solene, todo mundo ia sentar para comer, se regozijar juntos, e ele diz, nós vamos nos alegrar no Senhor. Ou seja, nós não estamos dizendo que não pode haver deleite, que não existe, né, algo que se praticar de forma adequada não dê problema, mas o que eu e você precisamos entender é que a Bíblia fala da possibilidade de que uma coisa afete a outra. Segundo lugar, quando Jesus nos seus ensinos, e não apenas nosso Senhor, mas ao longo de toda a Escritura, quando a Bíblia fala tanto de fome como de saciedade, nós precisamos entender como essas coisas se relacionam não só com o alimento natural, mas também com o alimento espiritual. Salmo 42:2, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus. Mateus 5:6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ele está falando de fome, que não é por alimento natural, mas também está falando de saciedade, né, que não vem do alimento natural. Em João 6,35, Jesus diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. À medida que olhamos para as Escrituras, a gente percebe não só que tem dois tipos de alimento, mas que não só no natural como no espiritual, a Bíblia também fala de fome e saciedade. Dito isso, eu queria que você observasse uma declaração que o próprio Jesus faz no Sermão do Monte. Isso foi registrado por Lucas. Lucas capítulo 6, verso 21. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Ele está falando de fome e saciedade. Eu, durante muito tempo, achava que Jesus, lendo esse texto, estava falando de fome natural, saciedade natural. Bem-aventurado vocês têm fome, alguma necessidade. O Pai cuida de vocês, vai suprir. Vocês estarão saciados. O problema é que alguns versículos depois, em Lucas 6,25, Jesus diz, ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. E aí, se Jesus estiver fazendo as duas declarações no plano natural, nós temos uma coisa confusa. Então vamos para a primeira. Bem-aventurados vocês que têm fome, porque vocês serão saciados. Deus diz, está com fome, eu te promovo para outro lugar, eu te trago para a saciedade. Só que agora que o cara veio para cá promovido por Deus, Deus diz, ai de vocês estão fartos, porque vocês vão ter fome. Então ele é trazido de novo para cá. Mas quando ele volta para cá, entra em vigor a outra declaração. Bem-aventurados vocês têm fome, porque serão saciados. Gente, nós estamos falando de um loop sem fim, ilógico. E não é assim que a Escritura trabalha. O que eu e você precisamos entender é que Jesus não estava falando meramente de questões naturais. E talvez a melhor forma da gente entender, né, o que ele está dizendo, vocês têm fome. Ao longo de toda a Escritura, o interesse é algo, né, que eu costumo chamá-lo de a moeda de troca no reino de Deus. E muitas vezes ele é apresentado com a alegoria da fome, é apresentado com a alegoria da sede. Né? O que significa isso? Né, o interesse ser a moeda de troca. Não estou falando de compra literal, mas Jesus usa essa alegoria no livro do Apocalipse. Ele aconselha o anjo da igreja de Laodiceia, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para que te viste, colírio para ungir os teus olhos a fim de que você veja. Ele não está falando de comprar com dinheiro, mas o que ele está dizendo é, você me oferece algo para acessar o que eu tenho, e isso se chama interação. Mesmo quando a gente fala da graça, onde não tem mérito, Romanos 5,2 diz, pela fé temos acesso à graça. Para acessar o que Deus está disponibilizando, a gente tem que entrar com algo. E nós precisamos entender que para acessar as coisas de Deus tem que haver interesse. O próprio Jesus no Sermão do Monte diz, não deis aos cães aquilo que é santo, e não deis pérolas aos porcos. Ele não estava achando que alguém ia sair jogando pérola de verdade, literalmente, para os porcos. Mas o que ele está dizendo, você não entrega algo de valor para quem não reconhece o valor daquilo. Agora a pergunta é, Deus nos mandaria fazer algo que Ele primeiro não faz? Se Ele está dizendo que não é para a gente dar algo de valor, para quem não reconhece o valor, você acha que Ele vai entregar? Se existe algo que é uma chave para que a gente possa acessar um lugar diferenciado da comunhão com Deus, das manifestações do seu poder, se chama interesse. Muitas vezes é apresentado na alegoria da fome, outras da sede. Você olha para Isaías 44:3, o Senhor diz, derramarei água sobre o sedento. Por que sobre o sedento? Porque ele vai aproveitar a água, porque ele não vai desperdiçar a água, porque ele está valorizando a água. E diversas afirmações bíblicas, nós vamos encontrar exatamente as mesmas declarações. Como por exemplo, Isaías 55:1. Ah, todos vocês têm sede, venham às águas. Vocês têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é que se compra sem dinheiro?
Normalmente, para quem não tem dinheiro, a gente diz que é o 0800, o vulgo na faixa, é doação. Mas Deus está dizendo, você vai comprar. Você tem que vir com alguma coisa. Deus está dizendo, você tem sede, eu te dou água. Você tem fome, eu te dou comida. Né? Eu vou entregar aquilo que você, de fato, almeja. E quando falamos disso, nós precisamos entender a importância de fome ou sede no plano espiritual. Só quando Jesus, e eu quero voltar agora no Sermão do Monte, diz, ai de vocês que agora estão fartos, porque vão passar fome. Ele não está falando do farto, barriga cheia, literal. Ele está dizendo de gente que está aproximando de Jesus sem interesse pelas coisas espirituais. E ele está dizendo, quando a fome bater, vai ser tarde. Porque existe uma janela de oportunidade para que se aproveite, e vocês não estão aproveitando. E quando vocês tiver fome, ela não mais será atendida. Isso concorda com a profecia de Amós. Em Amós, no capítulo 8, nos versos 11 e 12, a Bíblia diz, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Durante muito tempo eu estava só Amós 8:11, falando de uma coisa boa. Porque eu creio de fato num despertamento divino que vai trazer fome, que vai trazer sede. Mas aqui Deus estava trazendo uma palavra de juízo. Se você olhar os versículos anteriores em Amós 8, de 4 a 7, os israelitas estavam sendo julgados porque haviam se fartado do pecado. E agora Deus está dizendo, eu vou enviar fome de algo que vocês nunca costumaram consumir. Fome e sede da minha palavra. Mas no verso seguinte, o 12, ele diz, andarão de mar a mar, do norte ao oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. E diz, a hora que a fome entrar, vocês não podem mais ser saciados. E essa fome não será mais um meio de acesso ao que eu tenho a oferecer. Será só um juízo para vocês se fartaram de outras coisas. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Quando eu era criança, mamãe estava preparando o almoço. Esse desenho costumava acontecer no culto de domingo. Domingo, eu e meus irmãos, a gente brincava que era o dia da fome. A gente ia cedo para a igreja na época que tinha a escola bíblica dominical. E a gente pegava 2, às vezes 3 ônibus para chegar na igreja. Então tinha que sair cedo. Depois da escola bíblica dominical tínhamos um culto. E quando o culto terminava, papai era o pastor que atendia todo mundo. Então a gente fechava a igreja. Depois mais 2, 3 ônibus para voltar. Nem sempre ela conseguia deixar o almoço adiantado no dia anterior. Então, às vezes mamãe chegava. Normalmente eu lembro que domingo era o dia que ia rolar macarronada, até porque era mais rápido. Mas a gente estava desesperado. Mas assim, morto de fome. Agora se a gente falasse para a dona Zendi, que está sentado ali na primeira fila, e pedisse para comer alguma coisa antes, era assim, um risco potencial de dona Zeni soltar os 4 cavaleiros do Apocalipse para cima da gente. Porque ela dizia, se vocês comer porcaria antes, a hora que eu colocar comida de verdade, vocês não têm mais fome, não têm apetite. Isso era na época que as mães eram raiz. Hoje elas estão muito Nutella, né? Mas na época que mãe de verdade agia desse jeito, a gente nem ousava. Eu creio que Jesus está trabalhando exatamente a mesma lógica. Ele diz, olha, aqueles que têm fome pelas coisas de Deus serão saciados. Mas alguns de vocês já chegaram saciados de outra coisa, saciados de balinha, saciados de docinho, saciados de chocolatinho, e agora não tem interesse ou apetite pelas coisas espirituais. Isso é o que tem de fato chamado muito a minha atenção. Eu comecei a perceber nas Escrituras o quão sério esse assunto é, a ponto de podemos declarar que a fartura natural pode contribuir com indiferença espiritual. Ela não é automática, mas pode. Deuteronômio capítulo 8, eu quero ler de 11 a 14. Deus começa dizendo, tenham o cuidado. Tenha cuidado, preste atenção, fique esperto, abre o olho. Ou, se a gente for usar a linguagem pentecostal mais raiz, vigia, varão. Tenha o cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje lhes ordeno. Como que alguém esqueceria de Deus? Vamos continuar. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Depois de terem comido e se fartado, depois de terem prosperado, que não aconteça de vocês se esquecerem. Então, quando a gente fala de fome e saciedade, a gente não pode olhar só para o alimento natural. Nós vamos falar a respeito de outros apetites, desejos e vontades,
E é nessa hora que as coisas materiais não podem ficar de fora da equação. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, se você for rápido de endereço, quiser abrir e acompanhar comigo, nós temos um episódio que eu fico pasmo, como assim, raramente eu vejo alguém comentar o assunto. Pregar, mais difícil ainda. E estou assim, uma vida inteira andando e trilhando nesse meio das igrejas. 31 anos só de ministério pastoral, pregando a palavra de Deus há mais tempo. Honestamente, a gente não vê muita gente falar sobre isso. Mas a Bíblia nos mostra que um certo homem rico procura Jesus e ele pergunta o que fazer para herdar a vida eterna. Jesus diz, guarda os mandamentos. Ele falou, eu estou fazendo isso. A Bíblia diz em Marcos 10, 21, que Jesus, olhando para ele, o amou. A Nova Almeida atualizada diz, Jesus olhando para ele com amor. Olhando para ele, o amou. Então entenda que o amou é diferente de o trollou. Ok? Porque é como ele se sente. Jesus olha e diz assim, só uma coisa falta a você. Outras traduções dizem, se queres ser perfeito, pleno, completo. Porque ele vem perguntando da vida eterna. Jesus diz, guarda os mandamentos. Ele diz, mandamento estou guardando. Jesus percebe que tem uma fome por algo mais. Jesus diz, se você quer ser completo, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, vem e siga-me. Esse vem e siga-me não é um chamado apenas para crer nele. Ele falou, eu tenho um lugar para você dentro da minha equipe que vai transformar o mundo. O verso 22 diz, ele porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. A Bíblia sequer menciona o nome desse homem, um jovem. Mas Jesus, que não deixava a bola quicando, aproveita o momento para ensinar os outros, já que o primeiro não foi receptivo à proposta dele. Verso 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Olha a reação dos discípulos. 24. Os discípulos estranharam essas palavras. Mas Jesus insistiu em dizer, de novo agora, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Vamos falar um pouco desse texto, porque se comenta muito pouco a respeito dele. Algumas lições. Em primeiro lugar, a dificuldade que Jesus menciona e a sua origem. Quando ele diz como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino dos céus, do que ele estava falando? De onde vem essa dificuldade? Não é Deus que colocou a dificuldade. A Bíblia diz em Romanos 8:11, né, que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se por um lado Tiago escreve e diz que ninguém poderia dentro da igreja favorecer o rico em detrimento do pobre, a ordem inversa permanece aos olhos de Deus. O rico também, aos olhos dele, não vai valer menos do que o pobre, porque todo mundo é igualmente valorizado e amado aos olhos de Deus. Então, a diferença não vem de Deus. Então, se não é Deus que estabelece a dificuldade, e a dificuldade está lá porque Jesus está dizendo que é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus, por lógica, por eliminatória, a gente conclui que quem dificulta a sua própria entrada no reino é o próprio rico e não Deus. Então nós temos a origem da dificuldade, ela procede do próprio rico. Agora vamos entender outra coisa. A gente tem que separar a diferença entre dificuldade e impossibilidade, são duas coisas distintas. Quando Jesus começa a falar da dificuldade de alguém ser salvo, os discípulos já dizem, desse jeito ninguém vai ser. Jesus, ei, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Jesus estava falando o quê? Eu não estou falando de impossibilidade, porque nós servimos o Deus do sobrenatural, o Deus que transforma impossibilidades em possibilidades. Jesus está dizendo, dificuldade é uma coisa. Agora, a dificuldade pode ser vencida. Se fosse impossibilidade, o quadro não poderia ser mudado. Então ele fala de algo não só que é de Deus, procede do próprio rico, mas pode ser mudado e pode ser vencido. Quem está acompanhando até aqui? Agora, a próxima pergunta. Por que que os ricos
a gente diria a maioria, tem dificuldade. E aí nós vamos voltar no exemplo que eu dei da criança que come antes do almoço. Porque satisfazem sua alma com as riquezas e já não há apetite para aquilo que é espiritual. Olha o que Jesus diz em Lucas 12, 19, quando ele fala e conta a parábola de um rico insensato. Ele diz que o camarada falou assim: então direi à minha alma, você tem depósito muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba, aproveite a vida. Direi à minha alma, existe um lugar onde as pessoas começam a saciar-se a si mesmos com conquistas e realizações, a ponto de não darem espaço para que possam ser preenchidas por Deus. E aí que entra a importância do desprendimento, que vai te levar a um novo enchimento. Quando Jesus disse para aquele rico vender tudo que tinha, não é a ordem que ele deu para todo rico. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: manda aos ricos desse mundo. Está falando no contexto da igreja. Se todo mundo que se convertesse tivesse que vender, dar tudo, não tinha mais rico dentro da igreja. Ele diz: manda aos ricos desse mundo que sejam generosos em dar, prontos a repartir, né? E ele vai trazer outras instruções. Mas o ponto a ser entendido é que para esse homem, Jesus deu uma orientação específica que deveria ter sido obedecida. E não foi. Então os discípulos rebatem, né? Quando você olha ali o verso 28, Pedro, ele se posiciona e diz: nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. É o momento que ele está dizendo: eu estava naquele bar quando o Senhor falou, me segue, eu virei as costas para o meu negócio, eu desisti de tudo. Nós deixamos tudo e temos seguido o Senhor. E aí o que Jesus responde? Em verdade lhes digo, não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa, por causa do Evangelho, que já não receba no presente 100 vezes mais isso tudo, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Do que Jesus está falando? Que o fato de que Pedro e os demais discípulos abandonaram tudo, isso gera mérito para a salvação? Gente, salvação não é por mérito. Porque Jesus não fala só de receber mais aquilo do qual abriu mão, mas está falando da vida eterna. Agora, o que eu e você precisamos entender é que não se trata de merecimento, mas se trata de esvaziamento para um novo enchimento. Quem está entendendo? Porque se o problema é ter as coisas, por que é que Jesus daria 100 vezes mais? Então ele tornaria a situação 100 vezes mais problemática do que era antes. Mas o problema nunca foi ter as coisas. O problema é quando as coisas entram primeiro e no espaço para ele. E ele diz: vamos tirar esse negócio para que eu tenha espaço. Quando eu tiver espaço, eu posso te dar muito mais. Porque se essas coisas não concorrerem com o meu lugar, não há nenhum problema em que vocês tenham. Os antigos definiam a avareza assim: o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Eu gosto de dizer que o problema não é o crente ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter o crente. É quando nós falamos de saciedade. É quando nós falamos de um lugar onde nós colocamos nossa confiança, onde nós colocamos realização. E a maioria dos crentes não tem noção do como isso os impede de entrar num lugar de saciedade espiritual. Isso me leva ao terceiro e último tópico da minha mensagem. Qual é o poder da abstinência na prática da vida cristã? Quando você olha desde o Antigo Testamento, a abstinência era algo comum. Não apenas o jejum de alimento, que essencialmente esse é o sentido primário da palavra jejum. No grego do Novo Testamento, quando Jesus usava a expressão jejum, a palavra é nestil, é uma palavra composta. Ne é um prefixo de negação, estil é comida. Então jejuar em essência é não comer. Só que ao longo dos séculos, na maioria das línguas, a palavra jejum virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Então às vezes você está lendo uma matéria, né, que um jornalista escreveu uma matéria esportiva e ele vai mencionar determinado time que está em jejum de títulos. Ele pode mencionar um determinado atacante que está em jejum de gols. E por conta disso, nós começamos a relativizar até demais o jejum. O que de vez em quando eu ouço os crentes dizendo: estou fazendo jejum de rede social. Eu não acho errado. Eu só acho que as outras abstinências, elas têm que ser complementares e não substitutas do jejum de alimento. Porque a Bíblia fala de diversas abstinências. Números 30, tinha lei a respeito dos votos. E Deus diz assim: quando alguém fizer um voto, uma oferta voluntária ao Senhor, com a intenção de afligir sua alma. O que é isso? Ele iria abrir mão de algo que ele gostava muito. Ele infligir na sua própria alma tristeza e aflição por abrir mão de algo que dava prazer.
Quando Deus estabelece essa lei, Ele está dizendo, eu não exijo isso de ninguém. Mas ao regulamentar a lei dos votos, Deus está dizendo, eu espero que vocês façam. Ninguém é obrigado a fazer. Mas em outras palavras, Deus está dizendo, só regulamentei a lei dos votos, porque eu espero que vocês cheguem ao ponto de fazer ofertas voluntárias. Abrir mão de coisas preciosas para vocês. Afligir a alma de vocês, abrindo mão do prazer que aquilo dava a vocês. Por quê? Porque Deus quer sabotar a nossa alegria? Não. Porque muitas vezes, se eu e você não paramos de buscar saciedade na fonte errada, nós jamais vamos acessar a verdadeira fonte de saciedade, que é Ele. Dá para entender a diferença? Então, quando você entende essa lógica na vida cristã, a gente precisa olhar direito para o nosso primeiro texto. Quando Jesus responde a Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, ele está citando o quê? Deuteronômio capítulo 8, verso 3. E eu gostaria que você pudesse ler esse texto comigo. O texto sagrado diz assim, Deuteronômio 8:3, ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam. Para quê? Para que indicativo de propósito? É a razão de tudo isso. Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Jesus, na aplicação prática, está dizendo, o homem não vive só de pão, vive da palavra. Só que o que Moisés, o texto que Jesus citou, está dizendo é, para vocês compreenderem que o homem não vive só de pão, mas do que procede da boca de Deus, Deus tem uma didática, Deus tem uma pedagogia, Deus tem uma metodologia específica de ensino, qual? Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Essas duas ações precisam ser entendidas, humilhação e fome. Porque quando você olha ao longo das Escrituras, as duas estão relacionadas com abstinências. Por exemplo, Levítico 16, era o dia do jejum compulsório no Antigo Testamento. Toda a nação de Israel, uma vez ao ano, naquele dia do ano, todo mundo tinha que jejuar. Só que se você lê Levítico 16, você não acha a palavra jejum. Você vai ver Deus, por meio de Moisés, dizendo que cada um tinha que humilhar ou afligir sua alma. E no final a ordem divina é aquele que não humilhar ou não afligir sua alma será eliminado do povo. Se fosse só um sentimento, como é que saberia quem sentiu quem não para eliminar a pessoa? É no livro do profeta Jeremias e depois num registro de Lucas no livro de Atos que você vê duas alusões, uma no Antigo e uma no Novo Testamento, ao dia da expiação, chamando ele de o dia do jejum. E aí você entende que essa aflição era causada por abstinência. A mesma lógica em Números 30, a lei dos votos. Quando alguém fizer algum voto com o qual quiser afligir sua alma. Está falando de abstinência, embora ali não seja alimentar. E aí o que eu e você precisamos entender é que a abstinência, ela tem o poder de abrir os nossos olhos, a nossa percepção, para aquilo que realmente tem valor. E eu tenho batido nessa tecla há um tempo. Eu comecei a jejuar cedo na minha caminhada cristã. Aos 15 anos de idade, fiz meu primeiro jejum. Uma refeição só, não foi nem o dia inteiro. Ainda com medo de morrer, eu e os amigos fizemos, enchemos o bucho de refrigerante. Embora uma refeição para adolescente está quase igual um dia para certos, né, alguns de nós de outra idade. Mas eu lembro que o meu interesse foi crescendo cada vez mais pelo jejum. Aos 18 anos de idade já fazia de 3 a 7 dias na água quase todo mês. E ao longo dos anos eu fui crescendo nessa prática. Então, ao olhar para trás, eu não posso dizer para você que eu fui omisso ou negligente no jejum. Mas se eu tivesse entendido antes o que eu entendi há 3 anos atrás, quando Deus falou comigo exatamente o que eu estou compartilhando com vocês, eu posso dizer uma coisa, eu teria jejuado muito mais. Eu lembro quando preguei essa mensagem aqui na igreja 3 anos atrás, eu fiz uma promessa. Eu falei, primeiro, eu prometo a vocês, vocês vão me ver jejuar como nunca viram na minha vida. Abril agora, eu estou indo para o meu 10º jejum de 40 dias. Eu falei, segundo, eu vou perturbar vocês como eu nunca fiz, ensinando, pregando sobre jejum de tempos em tempos. Às vezes são mensagens diferentes, às vezes o mesmo assunto com outra roupagem, e às vezes vai ser repetição, como estou fazendo hoje. Porque nós precisamos entender o impacto que isso tem. O jejum tem tanto a ver com fome como humilhação. Aliás, outro dia um falou, não, você não gosta de jejuar. Eu falei, por que não? Ele falou, porque eu tenho fome. Falei, a ideia é essa, para quem vai praticar jejuns prolongados com mais frequência, dá para driblar a fome, entrar em cetose antes, mas não tem como você driblar o outro elemento, humilhação. Outro dia um falou, não pastor, eu não gosto do jejum porque a gente fica triste.
Eu falei, o que você acha que significa humilhar a alma? Passar o dia inteiro sentado rindo? Eu falei, agora, a humilhação ela dura um tempo. Porque enquanto você está na fase do esvaziamento, há desconforto. Mas a hora que você entra na fase do enchimento, há deleites inimagináveis esperando por mim e por você. E nós vamos ter que saber fazer a distinção. Daniel, no capítulo 10, no verso 12, a Bíblia diz que o profeta dispôs o coração a se humilhar na presença do seu Deus. Está falando do jejum. Jejum, humilhação. Existe desconforto, principalmente no início ou nos jejuns menores, sempre. Mas o jejum também tem a ver com fome. Isso significa que a receita de Deuteronômio 8, que Jesus cita no seu jejum, de humilhação e fome, ela é parte de um princípio espiritual. Muitas vezes a importância de abstinência é para que a gente se desligue da percepção de certos deleites inferiores e a gente consiga acordar para a percepção de deleites superiores. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo deixa claro no versículo 1, quando ele diz, cada homem tem a sua própria esposa, cada mulher tem o seu próprio marido. E ele vai dizer, porque qualquer envolvimento entre homem e mulher fora do casamento, ele classifica de imoralidade. Mas dentro do casamento, Paulo deixa claro que a intimidade física, a relação sexual, é dádiva de Deus e não é só para procriação, é para prazer, é para deleite. Porque no verso 5 ele vai dizer assim, não se privem um ao outro, a não ser, vai dar única exceção, por um pequeno período de tempo, se os dois estão de acordo, e ele dá um motivo, a fim de vos dedicardes à oração. Ele diz, não sendo essa exceção, não se privem, não se neguem. Traduzindo, Paulo está dizendo, tem que ter avivamento nessa área também. Agora ele está dizendo, só existe um motivo para uma pausa nisso. É quando vocês resolvem se dedicar à oração. A palavra dedicar não significa que quando o casal está vivendo o avivamento da intimidade deles, eles não possam orar. Mas está dizendo aqui, você está nas águas rasas. Se você quer entrar em águas profundas, é bom parar de encher sua alma com balinha, com docinho, com chocolatinho, antes da verdadeira refeição ser servida. Eu tenho contado ultimamente algo que me aconteceu há uns 2 anos e meio atrás. Um pastor me perguntou, o que tem te levado com tanta frequência a esse lugar do jejum? Frequência, recorrência, paixão, intensidade. E eu falei para ele, a capacidade de perceber os deleites espirituais. Ele é um mestre de Bíblia impressionante. Mas ele me olhou com cara de interessado e disse, me fale mais sobre isso. E eu contei a história, que eu já devo falar 3 vezes aqui nos últimos 2 anos e meio. De como no jejum seu paladar fica apurado. E eu contei para ele de como num evento, poucos dias antes da minha conversa com ele, eu pedi o sumo do limão, né, o suco do limão, para eu colocar na água num período de jejum. E quando o garçom trouxe e eu provei aquilo, estava doce. E eu chamei ele, dizendo, amigo, só queria limão, não era limonada. Ele falou, mas isso é limão. Eu falei, impossível, está doce. Ele falou, impossível, digo eu, que vi o cara da cozinha espremer. Eu provei a segunda vez, está doce. Aí ele coçando a cabeça, sem acreditar, o pastor na minha frente pega a prova, faz uma cara de azedo, diz, pelo amor de Deus, subirá. Isso aqui é limão puro, não tem nada de doce. Eu pensei que estava doido, provei a 3ª vez, continuava doce. Ele achou que o doido era ele, provou a 2ª vez, fez cara de azedo de novo. Todo mundo na mesa quis provar, entrar no tira-tema, eu quase fiquei sem limão. Todo mundo fez cara de azedo. E eu estou ali tentando entender, eu não estou doido. E eu me lembrei do jejum. O jejum, seu corpo passa por uma limpeza. Não tem a concorrência daquela disputa de tantos sabores no paladar. O paladar fica absurdamente aguçado. Então, normalmente as pessoas dizem, água não tem gosto. A gente diz, quem jejua discorda. Tem muita diferença de gosto de uma água para outra. E naquele momento eu conseguia perceber a frutose, o açúcar natural do limão, que ninguém conseguia perceber naquela mesa. E eu contei isso para o pastor, dizendo o que o jejum faz pelo meu paladar, fisiologicamente. Ele tem produzido na minha vida espiritual. Porque muitas vezes eu estou com a Bíblia aberta. E a pergunta é, isso sempre foi doce desse jeito? E eu que não percebia? Ou em alguns momentos de oração e adoração, a minha pergunta para Deus é, eu estou te servindo a vida inteira e isso era doce desse jeito e eu ainda não sabia? Só que na mesma conversa que eu tive com esse pastor, eu falei para ele, mas outros dias, antes de eu estar aqui com você, depois do limão, eu estava com outro grupo de pastores, sentei com eles à mesa só para ter comunhão, não ia comer, e observei que um deles no final
pegou como sobremesa uma salada de fruta. Para quem o limão está doce, você imagina as outras frutas? Só que eu vi o abençoado virando uma lata de leite condensado em cima daquilo aqui, foi me dando um desespero. A vontade de voar por cima da mesa no pescoço dele, gritar com ele, dizer: você não precisa disso, você está estragando o doce da fruta. Mas a primeira coisa que eu lembrei é, quando eu consumi açúcar feito doido como ele, eu também não sentia mais o doce da fruta. E se ele não passar pelo processo que eu passei, de tirar o açúcar, ele jamais vai sentir o doce da fruta que eu sei que está lá. E naquela hora eu pensei, não adianta brigar. Ou ele passa pelo processo, ou nada do que eu falar vai fazer sentido para ele. Onde eu quero chegar? Quando o apóstolo Paulo está dizendo que marido e mulher às vezes podem e até deveriam dar uma pausa na intimidade, ele não está dizendo que isso é errado. Assim como quando a gente deixa de comer, a gente não deixa de comer porque comer é errado. Mas ele está dizendo que às vezes você tem que dar uma pausa no leite condensado para resgatar a percepção do verdadeiro doce, o doce da fruta. Deus sempre esperou ser a fonte da nossa saciedade. E de alguma forma o ser humano busca tudo, às vezes mesmo servindo a Deus, mas nós sempre temos uma busca complementar, tentando encher nossa alma com outras coisas. E nunca haverá saciedade verdadeira. Tudo aquilo que a gente acha estar saciando está apenas nos distraindo de realmente usufruir algo diferenciado que é em Deus. Eu sei que quando a gente fala do sobrenatural, quando estamos falando nesse fim de semana, a maioria só pensa nos milagres, nas intervenções de Deus. Mas nos últimos anos, o meu grande desespero pelo sobrenatural é ter mais acesso à presença dEle, entrar nessas águas mais profundas. E à medida que eu e você começamos a pausar essas coisas, a gente percebe que muitas vezes se forçar a ter fome, se forçar a se privar de uma certa saciedade no natural, vai permitir que você entre num nível de reconhecimento e percepção da verdadeira fome, a fome por Ele. Eu lembro que 2 anos atrás, minha mulher olhou para mim, depois de uma experiência que eu tive, de entrar num lugar de deleite de Deus que eu nunca tinha experimentado. Ela olhou para mim e falou: você está em crise? Eu falei: estou. Ela foi a crise dos 50, eu já estava com 50 anos. Eu falei: não, eu cheguei aos 50 sem crise. Eu falei: a gente está vivendo a melhor fase em tudo. Nosso casamento, nossos filhos crescidos, casados, a adolescência, nos tornamos avós, a igreja. Eu falei: não tem área que a gente olhe que a gente não esteja vivendo o melhor momento. Falei: até financeiramente. As primeiras décadas, esse ano vamos completar 30 anos de casamento, falei, era só a semeadura. Agora que a colheita começou. Ela falou: então qual é a crise? Eu falei: amor, durante anos a gente quis tanta coisa que a gente não podia. Ela falou: é verdade. Eu falei: agora que a gente pode, eu não quero mais. Ela falou: deve ser um sinal de maturidade. Eu falei: tomara, porque senão é autossabotagem. Ela falou: mas qual é a crise? Porque está tudo bem você não querer mais. Eu falei: a crise é ficar pensando por que é que nós perdemos tanto tempo querendo essas coisas, achando que elas nos satisfariam, para agora só depois de perceber que a gente pode ter acesso, que elas nunca vão gerar preenchimento. Eu não estou dizendo que elas não possam ser desfrutadas, mas elas têm que ser botadas no seu devido lugar. Eu falei: a gente podia ter usado muito melhor a verdadeira fonte de preenchimento do que a gente estava usando antes. Mas a gente estava distraído, preocupado, desejando, sonhando em ter essas coisas, como quem pensa, o dia que a gente alcançar, nossa vida vai ser melhor. Nós vamos ter mais alegria ou realização. Deixa eu te dizer, esse é um grande engano. E há uma voz vinda do coração de Deus, do trono de Deus nesse tempo. Ele não está nos chamando apenas para jejuar, para quebrar a força da carne. Não está nos chamando apenas para nos tornar mais sensíveis e nos preparar para as experiências com o sobrenatural. Existe algo mais forte do que isso. O jejum quebra o centro de gravidade. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. O centro de gravidade do reino de Deus para cima. Buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são de cima. Quem começa a entrar nesse lugar com frequência, com recorrência, com intensidade, ele quebra o centro de gravidade da terra. Ele tem outro centro de gravidade. Ele passa a ser atraído por outros valores. Ele passa a ter outro tipo de fome e de sede. E ele tem um nível de saciedade que ninguém vai conseguir entender, porque é impossível explicar para quem não experimentou. E eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Eu lembrei que tem outro culto daqui a pouco.
O apóstolo Paulo diz: o que para mim era lucro, eu considerei perda. Ele diz: na verdade tenho todas as coisas, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo. Ele não está falando só de coisa ruim, gente, de pecado, de problema. Aqui Paulo está dando perdido em tudo, até as coisas boas da vida. Ele diz: isso é lixo, isso não vale nada. Ele não está dizendo que você não pode usufruir. Ele está dizendo: antes era importante, antes eu dava valor, elas tinham muito valor. Mas quando eu entrei e acessei a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, e eu descobri esse nível de importância e valor, comparado com esse novo entendimento, aquilo que antes parecia importante, desvalorizou, perdeu importância. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu estou me lixando para essas coisas. E uma das maiores crises dos últimos anos começaram a ser marcado pelo jejum frequente. É que as coisas materiais perdem absurda e inexplicavelmente o seu valor. Elas não te atraem, elas não te preenchem. Muitas vezes eu li o livro do Eclesiastes e não conseguia entender a mensagem. Eu pensava: Salomão teve tudo que teve para terminar depressivo. Quando ele está dizendo tudo é vaidade. O homem que está falando foi o homem que mais acessou deleites. Não importa se você vai falar de riqueza, de fama, de qualquer coisa. E basicamente ele termina dizendo: é tudo vaidade, é tudo distração. A saciedade está em outro lugar. Mas para chegar nela, nós vamos ter que resgatar a fome. E para resgatar a fome, nós vamos ter que parar de encher a barriga de doce e balinha, porque senão não haverá apetite para as coisas espirituais. Há muitas coisas que são lícitas, mas nós estamos dando tempo demais. Entretenimento, festas. Fala de festa, eu vou de comida, porque festa de crente é comida. O crente não fuma, não bebe, mas come, que é um negócio. Nós vamos ter que dar uma pausa nessas coisas, para poder entrar na percepção de quem é Ele. Eu não vim te apontar o dedo, eu não vim jogar pedra em você. Eu falo com todo o temor de Deus do meu coração. Um desespero dentro de mim. E a nossa oração tem sido: Deus, talvez nós não vamos acessar esse lugar de fome sem aprender a prática da abstinência. Mas à medida que nós vamos nos exercitando nisso com regularidade, algo vai mudar, porque isso é parte da didática divina, para que vocês compreendessem que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca de Deus. Essa didática ainda funciona. E eu quero te convidar a usar mais isso. Eu sei que está em cima, nós vamos fazer um grande movimento, no mínimo com os pastores das alcances e próximos de nós, no mês de abril, para um tempo de jejum. 100 dias na palavra chegaram, é hora que você pode intercalar. São momentos onde nós podemos e devemos valorizar o que realmente precisa. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu oro para que aquilo que o Senhor começou aqui agora não termine no final dessa reunião. Eu oro que nenhum de nós te trate como uma torneira a ser fechada ou um interruptor a ser desligado ao final deste culto. Eu oro que aquilo que o Senhor começou continue. E não só continue, eu oro que cresça, que ganhe espaço dentro de cada um de nós e que cumpra o seu pleno propósito. Nós te agradecemos não apenas pela palavra, que gera instrução, que provoca a nossa própria fé e uma resposta ao Senhor, mas que externa o seu convite amoroso de um Deus que anseia nos encher e preencher como nada nessa terra jamais poderá nos preencher. Mesmo aquelas boas coisas que o Senhor mesmo nos presenteou. Nós oramos por um novo tempo de despertar. Nós oramos por uma fome espiritual nunca antes experimentada no nosso meio. Nós oramos por sede pelas coisas de Deus de uma maneira como nunca antes vivenciamos. Nós oramos por dias de despertamento. Nós oramos por dias de percepção ao teu chamado para um lugar mais profundo, onde não apenas veremos mais milagres, mas também onde teremos uma comunhão maior e experiências maiores. Nós clamamos por isso em nome de Jesus e para a glória de Deus.
Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.